Now, Moses actually died, but he rose because he's a perfect type of Christ. Okay? Nobody ever know where he was buried. The angels come took him. See? Agora, Moisés de fato morreu, mas ressuscitou porque foi um tipo perfeito de Cristo. Está vendo? Ninguém nunca soube onde ele foi sepultado. Os anjos vieram buscá-lo. Está vendo? Como acabamos de ver, William Branham declara, abertamente, que Moisés ressuscitou, alegando que este era um tipo perfeito de Cristo. Isso não passa de uma mentira que não tem base bíblica. A partir de agora, para provar que isso é uma inverdade, veremos o que as Escrituras têm a dizer sobre essa suposta ressurreição de Moisés. Então começaremos pelo capítulo 34 de Deuteronômio, onde é narrado a morte de Moisés. Leiamos. Deuteronômio capítulo 34, 1 ao 12. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto, que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Agora, antes de irmos para o livro de Josué, gostaria de chamar a atenção para o versículo 8, de Deuteronômio capítulo 34. Leiamos novamente. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Como você acabou de ver no versículo 8, depois que Deus sepultou Moisés em Moabe, os filhos de Israel ficaram de luto por 30 dias. Guarde essa informação. Agora leiamos o livro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, leiamos com atenção o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, eu não creio que Moisés era um tipo de Cristo porque o irmão Branham disse. Eu creio que Moisés era um tipo de Cristo porque a própria Bíblia diz. Leiamos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvirês. Bom, acho que a essa altura, muita gente já notou que não é possível Moisés ter ressuscitado. Eu não estou subestimando a inteligência de ninguém, mas vou ter que explicar para que todos entendam os motivos pelos quais isso não é possível. Primeiro motivo: em nenhum lugar da Bíblia é dito que Moisés ressuscitou. Segundo motivo: o irmão Branham não dá nenhum bom motivo para eu crer que Moisés ressuscitou. Dizer que este voltou à vida por tipificar Cristo não é o suficiente. Terceiro motivo: o livro de Deuteronômio diz que os israelitas ficaram de luto por 30 dias. Se Jesus ressuscitou no terceiro dia, isso significa que também Moisés deveria ressuscitar no terceiro dia. Mas no livro de Josué, após os 30 dias de luto, o próprio Deus diz a Josué que Moisés é morto. Tendo tudo isso em mente, eu não acredito na ressurreição de Moisés. Calma. Eu sei no que você está pensando. Você está pensando na passagem do Monte da Transfiguração. Não pense que eu esqueci. Então, leiamos.
Mateus capítulo 17, 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Muitas pessoas dizem que no evento que acabamos de ler, em que Jesus aparece falando com Moisés e Elias, tal evento seria a prova que Moisés ressuscitou, pois Jesus fala com Moisés, e se este estivesse morto, tal conversa não seria possível, porque a lei de Deus proíbe. Mas se lermos o versículo 9, as coisas ficam mais claras. Leiamos. Mateus 17, 9. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Como o próprio Jesus disse, tudo não passou de uma visão. Agora, se você sabe o que é uma visão, você sabe que os acontecimentos dentro de uma visão não são reais, e servem apenas para transmitir uma mensagem. O mais importante é sempre a mensagem. Vou dar um exemplo. Atos capítulo 10, 9 ao 17. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Como acabamos de ver, Pedro teve uma visão, pela qual Deus queria lhe comunicar uma mensagem. Agora, ninguém em sã consciência ousaria dizer que os acontecimentos da visão foram reais, pois não foram, eles só servem para ilustrar a mensagem que Deus quer transmitir. Como eu disse antes, não adianta ter a visão se você não tem o significado da visão. Daniel 8,15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Como acabamos de ver, Daniel teve a visão, mas até aquele momento não tinha tido o significado. Sabendo disso agora, se voltarmos à transfiguração de Jesus, saberemos que aquilo não foi real, e que não há problema nenhum em Jesus falar com Moisés, mesmo ele estando morto. Irmãos, na verdade, o tema sobre a suposta ressurreição de Moisés é muito longa, mas acredito que os argumentos que eu apresentei são o suficiente para você não dar crédito para tal doutrina. A maior defensora dessa doutrina na atualidade é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da falsa profetisa Ellen Goldwhite. Sim, exatamente isso que você pensou. O irmão Branham se apropriou mais uma vez de doutrinas adventistas. Agora, antes de terminarmos o vídeo, vejamos como os teólogos adventistas se enrolam para defender essa doutrina não escriturística. A Igreja Adventista acredita que Moisés ressuscitou, e ressuscitou no corpo. A pergunta é, se Moisés ressuscitou no corpo, por que Deus teve que sepultá-lo? E qual versículo diz que ele foi desenterrado? Professor, essa questão aí, a gente sabe, na Bíblia fala que Moisés morreu, certo? E Deus escondeu o corpo dele, a Bíblia fala isso. Então a gente entende que ele foi enterrado. E quando é que ele foi ressuscitado, como a gente tem apresentado aqui no programa Na Mira da Verdade? Temos que avaliar uma coisa. Deuteronômio 34 fala realmente que ele foi sepultado, mas qual é o problema?
Ele não poderia ser ressuscitado depois de ser sepultado? Não vejo nenhum problema, né? Mas qual é o problema? Ele não poderia ser ressuscitado depois de ser sepultado? Não vejo nenhum problema, né? Ele não poderia ser ressuscitado depois de ser sepultado? Não vejo nenhum problema, né? Outro detalhe, em Mateus 17, Moisés aparece junto com Elias, conversando com Cristo. Primeiro, dizer que era um espírito de Moisés ali é um absurdo, né? Porque os discípulos que viram Moisés ali estariam vendo um espírito e aí eles poderiam interpretar isso como uma sessão espírita, né? Dizer que era um espírito de Moisés ali é um absurdo, né? Porque os discípulos que viram Moisés ali estariam vendo um espírito e aí eles poderiam interpretar isso como uma sessão espírita, né? Uma grande batalha espiritual. Hoje vamos estudar uma passagem bíblica que fala sobre uma disputa entre o arcanjo Miguel, o defensor do povo de Israel, e o diabo, isso mesmo, Satanás. Em disputa entre eles estava o cadáver de Moisés. E então a nossa pergunta de hoje fica muito clara. Aliás, acho que você fez a mesma pergunta aí mentalmente na sua casa. Por que o arcanjo Miguel lutou pelo cadáver de Moisés? Vamos tentar descobrir isso juntos. Primeiro passo, vamos ler o texto base para o nosso estudo de hoje. Está lá no livro de Judas, no versículo de número 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." A primeira evidência, que é quase uma unanimidade entre os estudiosos, é que essa passagem está baseada em uma obra apócrifa, judaica, chamada A Assunção de Moisés. Tal livro, interpretações e possibilidades têm sido formuladas quanto ao que teria sido essa luta sobre o corpo de Moisés. Uma delas é que Satanás, desde sempre o acusador do povo de Deus, pode ter resistido à elevação de Moisés para a vida eterna, em razão do pecado de Moisés em Meribá, ou ainda em razão do seu pecado de assassinato. Outra possibilidade que podemos levantar é a da idolatria. Satanás queria o corpo de Moisés para usá-lo numa promoção à idolatria do povo de Israel. E você, qual teoria acredita será correta? Ah, você tem outra opinião? Aliás, o que será que nossos convidados de hoje acham? Vamos ouvi-los? E aí, quem sabe, descobrirmos o porquê dessa batalha entre Miguel e o diabo. Heber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa. Entre aspas, um argumento legal. Agora, quando eu vejo Miguel discutindo com ele e levando ele para o céu, eu vejo a graça de Deus em levar Moisés para o céu como uma espécie de cheque pré-datado. É como se o diabo, como se Cristo dissesse assim: olha, pode ficar aí xingando, berrando o que quiser, mas com o tempo você vai entender o que aconteceu. Então eu não consigo, à luz do conflito cósmico, reverendo, que é uma batalha real, de acordo com Apocalipse 12, 7, 9 e Daniel 10, eu não consigo imaginar uma contenda só por um cadáver. Então eu creio que tem algo muito maior se considerarmos o conflito cósmico. Esse cheque pré-datado seria o quê? Seria o seguinte: a garantia de que no futuro, quando Cristo morresse na cruz, ele faria com que Moisés permanecesse no céu. Por quê? Porque se Cristo não morresse na cruz, Deus ia ter que bater no ombro deles e assim: meu filho, você vai ter que descer. Todas as pessoas que ressuscitaram, apenas Enoque, quando foi trasladado, Gênesis 5:24, Elias, segundo Reis 2, eles só puderam estar lá com uma espécie de cheque pré-datado, e Cristo paga na cruz isso. E levando ele para o céu, eu vejo a graça de Deus em levar Moisés para o céu com uma espécie de cheque pré-datado. Ele faria com que Moisés permanecesse no céu. Por quê? Porque se Cristo não morresse na cruz, Deus ia ter que bater no ombro dele e dizer assim: meu filho, você vai ter que descer.
Verdade. Qual é a resposta que o senhor dá? A minha resposta, ela é ligeiramente distinta do pastor Leandro. Ela tem muito a ver com aquilo que foi apresentado inicialmente, na chamada inicial. Então eu entendo, primeiramente, que esse texto, Heber e telespectadores, esse texto de Judas 9, ele não nos permite, de forma alguma, nós elaborarmos um pensamento exato sobre a razão desta real disputa. Nós não temos nenhuma informação nem em Judas 9, nem em Deuteronômio 34, nem em Josué capítulo 1, nem em outros textos que talvez possam ser citados, como Mateus 17 e tantos outros. Nós não temos nada claro na Bíblia que nos diga a razão dessa disputa. Porém, no judaísmo, nós vemos que existem algumas correntes que apontam, por exemplo, para duas teorias, a teoria do enterro e a teoria da idolatria. A teoria do enterro vai dizer que o arcanjo Miguel ele teria sido enviado por Deus para dar um enterro digno ao corpo de Moisés, mas Samael, que é um dos nomes do diabo na tradição judaica, ele argumentou ali com Miguel que Moisés não tinha o direito de receber um enterro digno, como foi colocado, porque ele havia assassinado um egípcio em Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12. Essa é uma possibilidade. De novo, ela não está clara nas escrituras. Uma segunda possibilidade é que essa briga teria ocorrido entre Miguel e o diabo, porque o diabo ele queria descobrir onde o corpo de Moisés estaria enterrado, para então ali tirá-lo e expô-lo para o povo de Israel, para que esses viessem a adorá-lo, ou seja, uma forma de culto. E como é que tem um vivo e um morto juntos no mesmo lugar? Por isso que é uma visão. Você não entende? Não, veja bem, o que o reverendo está colocando aqui, o pastor Leandro está dizendo, ele está dizendo ali que ocorreu algo real, tá? Algo real. Isso para mim não foi algo real no sentido de, claro que a visão foi algo que ocorreu, mas não eram as pessoas de Moisés e Elias que estavam ali, eles estavam ali por meio de uma visão. E para provar que é uma visão, eu disse que Horama aparece 12 vezes no Novo Testamento. Se lemos cada um dos versículos, tem todos eles disponíveis aqui. Todos unanimemente, eles apontam para uma visão sobrenatural, ao contrário do que Tesker disse. Tesker, eu não sei o contexto do comentário, parece-me, ele deve ter, o professor Leandro deve ter citado aquele livro de Tesker, que é o Capa Azul, da editora Vida Nova. Eu tenho aqui a fonte dele, posso passar depois pro... Mas se é Tesker é ele é o único comentarista que fez em português é ele. Agora, a questão é, se a gente pegar o dicionário de grego, léxico... cultura, realmente. É isso mesmo, então, é por isso que eu já sei. Então, o trabalho de Tesker, ele está citando ali isoladamente. Se você pegar o léxico grego-português baseado em domínios semânticos de Johannes Low e de Naida, você verificar que a referência feita a Horama aponta para uma visão sobrenatural, não para algo real. Estou provando isto contrastando em Atos 12. O próprio Pedro, que aparece na visão de Mateus 17, ele diz, olha, eu pensava que isso era Horama, uma visão, e não sabia que era Alefés verdadeiro. Ele contrasta as duas terminologias. Eu acho que o grande conflito cósmico, o plano da redenção adquire uma beleza maior quando nós nos aprofundamos um pouquinho mais filosoficamente nesse tipo de análise. Mas aí a gente vai esbarrar num problema complicado teologicamente, pastor. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, né? As primícias da ressurreição. Essa é a expressão? Perfeito. É isso, né? As primícias do Boa sua questão. Então, a gente vai ter que fazer um tema. Moisés ressuscitou ou não? Vai ser legal. Essa questão das primícias tem um comentário interessante. Beleza. Mas aí a gente vai esbarrar num problema complicado teologicamente, pastor. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, né? As primícias da ressurreição. Essa é a expressão. Ai!